Para começar, deputado, o motivo da gente fazer esse podcast aqui em horário especial aqui por conta da tua agenda e por conta dos compromissos que você tem, é uma polêmica justamente que a gente trouxe essa semana aqui no nosso portal, que é a questão de um áudio que a gente obteve com exclusividade aí da usina de um funcionário, né, que estava decolando aí numa aeronave de Brasília para Sinop, e a gente obteve esse áudio com exclusividade e o senhor repercutiu isso, por esse motivo a gente está aqui reunido hoje. Mas antes da gente falar sobre isso antes, queria pegar o boa tarde do senhor e te agradecer mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Qual vai ser o comportamento do senhor enquanto representante da população daquela região na Assembleia Legislativa? Tá, sobre a OHI Colíder, correto? Exato. Já foi dito pelo Kleber, né? Pauta Livre, em primeira mão, soltou aquele áudio. Quando eu vi, eu fiquei impressionado com o que eu ouvi. Lá na Assembleia, desde que começou o rebaixamento do nível das águas, eu estava aqui em Sinop, por um acaso, naquele dia, naquele final de semana, e o Rodrigo, prefeito de Colíder, Benassi, me ligou. Falou, Diego, eu falei, pois é, o que está acontecendo aí? Ele falou, Diego, o presidente da Eletrobras está aqui em Colíder para conversar com a gente. Eu falei, que horas? Eu tinha acabado de sentar para almoçar. Eu falei, era meio-dia, ele falou, tá marcado 1h30. Eu falei, dá tempo, eu chego aí 1h30. Não almocei, peguei o carro e arrumei para Colíder para poder ouvir o presidente da Eletrobras. E eu percebi da reunião um nível de preocupação, mas ao mesmo tempo um esclarecimento que eles traziam que esse rebaixamento era necessário por precaução. Sim. Por conta dos protocolos de segurança de barragem no Brasil, certo? Óbvio, a gente não queria que acontecesse, critico porque aconteceu, tem culpado e precisa ser punido, quem quer que seja, a Copel, que era a proprietária, e a construtora que fez aquilo lá, alguém vai ter que pagar por isso, tá? Mas ninguém, absolutamente ninguém, em sã consciência, iria preferir manter o lago cheio com risco de mortes. Sim. Aí vem esse áudio, como eu disse, parabenizo o Kleber pelo furo de reportagem. Obrigado. E não se sabe até o momento quem é essa pessoa, tá? Eu vou contar. Fontes me informam, que eu tive ontem. Que é funcionário da Copel, seria um funcionário da Copel. A Eletrobras já me afirmou de maneira categórica que não é da Eletrobras. Ontem o Bruno Eustáquio esteve no meu gabinete e um dos motivos até, para além de me trazer algumas informações atualizadas, um dos motivos era para dizer isso. Ele falou, Diego, eu vi que você fez o requerimento, eu quero convocar essa pessoa para ir lá na Assembleia, tá? Esse cidadão que gravou esse áudio, que mandou esse áudio e falou isso, ele vai ter que prestar quais são as fontes disso que ele está falando. Com base em que ele vem dizer que não precisava do rebaixamento do nível das águas. Tá? Isso tecnicamente. No áudio dá pra entender que não é um cara comum, não, ele é um cara que entende do que está falando. Né? Se houve um erro nessa tomada de decisão, isso é gravíssimo. Mexeu com a vida que é o dano, de uma região, né? A gente não consegue nem estimar o tamanho do dano, né, Daniel? É difícil estimar, porque é meio ambiente, é o peixe. Você esteve lá, andou pela área? Andei, aí depois dessa reunião lá com o presidente da Eletrobras, eu passei pela área, e aí nós decidimos criar a Câmara Setorial e possivelmente, olha outra primeira mão aqui, tá? Possivelmente, não vou dar certeza ainda, mas se eu confirmar, eu vou te ligar para te passar isso em primeira mão, Kleber. A gente deve criar uma CPI, tá? Eu tenho visto, ontem eu tive no Ministério Público o procurador Gerson Barbosa, que coordena o núcleo do meio ambiente. Ele me atualizou todo o trabalho que vem sendo feito pelo Ministério Público. A preocupação que ele tem muita experiência, o Gerson Barbosa tem mais de 20 anos que lida com o meio ambiente, né? Tem o seu doutorado também nessa área do meio ambiente. A gente conversou muito, ficando quase 2 horas ontem conversando lá no Ministério Público. E eu vi, assim, a gente começa a entender que o problema é muito maior do que a gente imaginava. As medidas para tentar mitigar, a empresa tem se esforçado, a gente tem visto o esforço deles com as áreas afetadas, com dono de pousada, dono de pesqueiro, balsas, flutuantes. Com a vida humana, né? Exatamente. Agora, os animais que morreram, os prejuízos que tiveram, os trabalhadores que indiretamente serão prejudicados, como, por exemplo, quem é dono de uma caça e pesca, os municípios que vão perder a arrecadação com os royalties. Eu tive em contato com o vice-prefeito de Itaúba, por exemplo, Douglas. O número de pessoas que fizeram reservas lá para cancelamentos agora, né? Fazer aquela pesca esportiva, zerou. Do dia para noite. Sabe o que é ruim? Porque ali nós tínhamos uma cadeia produtiva, um comércio que estava se desenvolvendo, engatinhando, né? E dando certo, com um potencial gigante de explodir.
Deputado, Aí vem uma meleca dessa daí existe para a estragar possibilidade tudo. de ser criado um plano de emergência, principalmente para os pequenos empresários daquela região, do governo, do Estado. Já estava vivendo ali do turismo, Já, né, Daniel? isso, já estava Pode vivendo. falar? Pode. Quem tem que fazer é a Eletrobras. Eu falei isso ontem pro Bruno Eustáquio. Eu falei, tá bom, beleza, no longo prazo, mas a gente vai quantificar o dano que vocês causaram quando o dano cessar. Quando recuperar Então, mas o até lá, o lago. governo. Aí o que eu falei pra ele? Eu falei, hoje, qual é a proposta da Eletrobras? A Eletrobras tem que arcar com isso. A Eletrobras tem que arcar com isso. Aquele que estava ali, que era o guia de turismo. Quem que vai pagar essa conta para ele? Aí ele, o que ele me pediu ontem, Diego, formule essa proposta que irei submeter ao conselho. Porque na minha visão, o poder público tem que... contava com aquele salário. Exato, e por conta de um erro na construção, uma decisão equivocada, não sei o que foi, ele está perdendo ganha-pão. Que é coisa que não pode esperar mais 30, 60, 90. Eu acredito que esse problema, para se resolver, será questão de anos. Não estou falando de 1 ano, estou falando de anos, de 2, 3, 4 anos para resolver aquilo ali. Se precisar fazer uma intervenção na construção, na parede da barragem, esquece. Não é coisa que se resolve. Ó, o diagnóstico está sendo fechado, torcendo para ser coisa pouca, pequena, que se resolve e a gente possa voltar a ter o lago. Eles pararam até agora do rebaixamento. Eu não vi o boletim de hoje do rebaixamento do lago. Me parece que as análises que eles estão fazendo agora já asseguraram porque entendem que está estável o lago. E se estão fazendo isso é porque coincide com o áudio do especialista, do engenheiro que gravou, né? Exatamente. Coincide, é um indício, né? bate com que o áudio que o cara fala no avião. Né? Eles falavam em reduzir 17 metros em 33 dias, baixando quase meio metro por dia. E aí, salvo engano, rebaixaram aí uns 10, 12 metros que ele falou. Não me lembro o nível correto. Agora eles pararam o rebaixamento. Um ponto Então, importante daquele áudio, deputado, que eu acho que vale a pena o senhor, né, buscar se realmente esse profissional for lá e ser ouvido numa CPI ou na Câmara Setorial. Se você tiver o nome dele, contato, alguma coisa. Se eu tivesse, estava na sua mão também. E se alguém souber que está acompanhando aí o podcast, quem é o sujeito daquele áudio? Ele cita alguns equipamentos, no qual eu não faço a mínima ideia que tipo de equipamento mas são sensores, né? Ele cita no áudio, e que esses sensores seriam capazes de fazer a análise, diagnosticar, sem fazer o rebaixamento e perder tantas coisas ali, né? Você vê que foi algo assim, é um impacto que é incalculável, o impacto ambiental que gerou ali, né? E eu digo mais, causou e vai ter que ressarcir. É importante que a gente fale isso. Sim. Não é colocando meia dúzia de pessoas para pegar 5, 6 peixinhos e devolvendo dentro do rio que a Eletrobras vai resolver. Ela não pode se furtar da sua responsabilidade. De conversa, de aparente boa vontade, eu percebo que eles estão tão preparados para falar que vão responder a contento. O discurso é bonito. Exato. Pronto, Daniel, é isso, entendeu? Até o momento, eu quero mais uma vez falar, eu vejo neles boa vontade. As primeiras conversas que eu tive com eles, falaram, Diego, nós não vamos nos furtar da responsabilidade. A Eletrobras é uma empresa séria. Nós assumimos essa... É importante falar isso. Assumiram numa composição societária que tinha, eles assumiram da Copel isso em maio. Então eles pegaram um carro achando que era novo, começaram a conduzir na primeira viagem e eles estourou o motor. É lógico, aí eles vão ter que se resolver depois com a Copel, porque foi a Copel que construiu, era a proprietária e entregou, vendeu a Eletrobras isso. Aparentemente estão muito bem preparados para responder, se colocar à disposição, não vão fugir da responsabilidade. Nós somos uma grande empresa, nós temos responsabilidade social, nós temos responsabilidade ambiental. Show! Mas que isso aconteça na prática. Repito, que tu falou aqui. Hoje, como está sendo feito pelas prefeituras um levantamento de quem vai entrar em estado de vulnerabilidade social e econômica por conta do rebaixamento. Quem vai custear é a Eletrobras e a Copel. Eles têm que se virar. Não tem outro caminho. Não dá isso é analisar, deputado. É aquele negócio. Na hora de ganhar dinheiro com a venda de energia, não chamaram o Estado. Aí na hora que dá ferro, o Estado vai ter que... Vou internalizar o lucro e exteriorizar o prejuízo negativo.
Você ficou com lucro, agora você fica com prejuízo também, se a gente analisar, a Eletrobras acabou fazendo um mau negócio, né? Porque se comprovar lá que num relatório de compra, provavelmente para esse tipo de coisa, esse tipo de negócio, existem relatórios que a gente nem faz ideia do que existe, que tem que ser feito, né? Sim. Mas se passou aí batido algum dano, falha, que a Copel não informou a Eletrobras na hora da venda, foi um péssimo negócio feito pela Eletrobras. Mas certamente deve ter uma responsabilização, a Copel vai ter que se acionar. Agora, assim, o prejuízo, só o ambiental, para mim, passa de centenas de milhões de reais. Centenas de milhões de reais que eles vão ter que ressarcir. Tá? Vão ter que ressarcir, porque a fauna, a flora, é o rio, enfim, é todo o ecossistema ali. Impacto econômico. E agora que fazer o enchimento vai ter outro impacto também. Mais um impacto, exatamente. Deputado, eu sei que o senhor tem compromisso, vai para a inauguração, não vou mais tomar muito seu tempo. Não, eu agradeço. Né? A gente poderia falar um pouco mais, talvez numa próxima oportunidade, tem essa CPI. Eu também estou à disposição para qualquer esclarecimento e tem o áudio sem edição, porque lá o áudio que veio para mim, o som do avião é muito ruim, quase não dá para ouvir o que o cidadão fala, e eu passei por um plug e ficou até um pouco melhor para poder entender. Então, se precisar do áudio original, está à disposição também do senhor lá na CPI. Show. Parabéns pelo trabalho e pelo furo de reportagem aí. Estou à disposição para colaborar com a CPI também, claro.